O tema que nós vamos estar abordando é sobre o batismo com o Espírito Santo. Existe uma confusão muito grande em relação ao batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Alguém que fala em língua, isso quer dizer que ele foi batizado com o Espírito Santo? Alguém que não fala em língua, quer dizer que ele não tem o Espírito Santo? Qual a verdadeira evidência de alguém que foi batizado com o Espírito Santo, de alguém que de fato está cheio do Espírito Santo? A gente vai ver tudo isso a partir de agora, e eu quero aqui nesse momento já começar lendo um texto aqui das Escrituras, que é o texto principal dessa palavra, que fala sobre o batismo com o Espírito Santo, quando diz em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Amém. Então, Auricélio, é exatamente aqui, nesse texto sagrado, aqui os pentecostais, neopentecostais, eles, em cima desse texto, eles afirmam que é inevitável ou obrigatoriamente alguém, para ser batizado com o Espírito Santo, tem que se manifestar dessa maneira que está aqui. É uma regra que eles levam, eles adotam esse texto aqui, olha, como regra, né? Eles dizem que tem que ser assim, tem que ser baseado em Atos capítulo 2, tem que falar língua, tem que falar língua, tem que falar língua, porque se não falar língua, não é batizado com o Espírito Santo. Olha só que interessante, meus amados, assunto bastante interessante. Nós vivemos numa nação onde, em cada esquina que você vai, você vê uma igreja com a faixa escrito Igreja Pentecostal, não sei lá das quantas, e lá essa igreja é bem comum, todo mundo falando em línguas, todo mundo caindo no chão, todo mundo rolando, dizendo que aquilo é uma manifestação do Espírito Santo, com base no livro de Atos, capítulo de número 2. E nós vamos hoje mostrar, mediante a luz das Escrituras, que não é assim. O dom de línguas é apenas um dos dons, e isso não evidencia se a pessoa é ou não batizada no Espírito Santo. E eu já vi muitas pessoas dizendo, pastor Jardel, inclusive pessoas da minha família dizendo: não sou batizado no Espírito Santo porque eu não falo em línguas. O pastor falou para mim que eu não sou batizado porque eu não falo em línguas. E nós vamos mostrar hoje, que na palavra de Deus, que falar em línguas não é evidência que alguém está cheio do Espírito Santo. Inclusive, Auricélio, tem outro dia uma irmã lá de São Paulo, ela passou uma mensagem para mim, falou comigo, e aliás, a gente estava se comunicando, e a irmã dizia para mim o seguinte, que ela estava numa igreja, e nessa igreja ela orou por um enfermo, lá numa visita que ela fez, no hospital, não me lembro onde foi, e quando ela chegou na igreja, ela disse para os irmãos que tinha orado pelo enfermo, e os irmãos disseram que ela não podia fazer isso, porque ela não era batizada com o Espírito Santo, e aquela pessoa estava se sentindo péssima, aquela irmã estava se sentindo péssima, ela achou que ela não podia fazer visitas para orar por pessoas enfermas, que ela não podia expulsar demônios, que ela não podia impor as mãos sobre as pessoas e repreender enfermidades, doenças, demônios, enfim, porque ela não falava língua, então ela não era batizada com o Espírito Santo. E nós temos visto não só essa irmã lá de São Paulo, que falou comigo alguns meses atrás, como tantas outras pessoas, irmão. Tem pessoas se sentindo mal dentro das igrejas, porque vem um dado momento, Auricélio, todo mundo começa a falar língua, e aquela irmã ou aquele irmão fica ali no canto, acuado, triste, porque, poxa vida, Deus está batizando todo mundo com o Espírito Santo, e não está me batizando, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim, e fica ali acuado, triste por conta disso. Eu também tomei o conhecimento que algumas igrejas não consagra ao presbitério, ou ao diaconato, ou ao pastorado, um homem, se ele não falar línguas, se ele não for batizado com o Espírito Santo, que para eles é falar línguas estranhas, né? Mas enfim, então, querido, nós vamos fazer aqui a exegese desse texto, tá? De Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para nós entendermos o que aconteceu ali naquele dia,
E porque será que realmente é uma doutrina bem fundamentada? É uma doutrina bem alicerçada, essa doutrina do batismo com o Espírito Santo, que as igrejas pentecostais e neopentecostais estão pregando? Vamos ver. O dia de Pentecostes, o dia da cinquentena, onde os judeus celebravam das suas maiores festas. Não é à toa você vê que havia gente de várias partes do mundo ali naquele dia. Era uma celebração de 50 dias que começava imediatamente após a festa da Páscoa. A festa da Páscoa durava 7 dias, também chamada de a festa dos pães asmos. Após o 7º dia, eles davam início à festa da colheita, que durava 49 dias, 7 semanas. O dia era uma cinquentena de dias. E nesse período ali eles estavam celebrando a festa do Pentecostes, já aproveitando as pessoas prosélitos, que eram não judeus convertidos ao judaísmo, os judeus de todas as cidades da Judéia, e que moravam em outros países, vinham para celebrar a Páscoa, e ali fazendo a festa da colheita, que é a festa do Pentecostes, aonde eles agradeciam a Deus pelos primeiros frutos da colheita. E ali, reunida aquela multidão, os discípulos estavam orando, porque Jesus disse ao Auricélio que eles não podiam sair para pregar o Evangelho sem que primeiro eles recebessem o Espírito Santo. Há uma passagem no Evangelho de João em que Jesus sopra a eles o Espírito Santo, diz: sejam cheios do Espírito Santo. E ali Jesus sobe. Mas entenda, Jesus soprou sobre eles ali, receba o Espírito Santo, e soprou sobre eles, e depois subiu. Mas Jesus deixou a promessa que eles só poderiam sair depois que eles recebessem o Espírito Santo. Ou seja, será que eles não receberam? Então eles não receberam o Espírito Santo antes de Jesus subir? Então agora eles apenas iam ser batizados, como os pentecostais afirmam? Não, de maneira alguma. Jesus ali, de fato, João diz que ele soprou e disse: receba o Espírito Santo. Mas naquele momento ainda o Espírito Santo não veio. O Espírito Santo não veio. Eles receberam a promessa, Jesus soprou, mas o Espírito Santo não veio naquela hora. Eles precisaram ficar esperando, de acordo com o que Jesus fala para eles em Mateus. E precisaram ficar esperando. Então eles estão ali aguardando, estão ali esperando, estão orando, buscando a Deus ali, estão reunidos, sentados no mesmo lugar. De repente, no meio daquela oração, a Bíblia Sagrada começa a falar sobre a descida do Espírito Santo. O momento em que o Espírito Santo desce sobre a igreja, tá? Que os pentecostais dizem: não, porque Jesus, ele já tinha recebido o Espírito Santo antes, quando Jesus soprou. Agora eles estão recebendo o batismo com o Espírito Santo. Então isso é um equívoco, é uma distorção doutrinária muito grave, muito grande, que quase todos os teólogos pentecostais e neopentecostais estão pregando isso. Mas naquele momento eles não receberam o Espírito Santo. O texto fala que eles estão recebendo o Espírito Santo agora, tá? Estão sendo cheios do Espírito Santo agora, estão recebendo o Espírito Santo. O texto está mostrando aqui o momento em que o Espírito Santo vem e desce para batizar eles, para habitar neles. Até então o Espírito Santo não habitava neles ainda. E naquele momento, o que acontece? Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Então vamos partir daqui, Auricélio. Se os pentecostais dizem, inclusive assembleianos e outras igrejas, né, que o batismo do Espírito Santo, a evidência é uma regra, tem que seguir o que está escrito aqui. Então a primeira coisa que tem que acontecer é nós vermos línguas repartidas de fogo. Se é uma regra o que está acontecendo aqui, então obrigatoriamente nós tínhamos que ver também as línguas de fogo descendo também sobre a igreja. E a gente sabe que isso não existe, né? Não vemos essa língua de fogo descendo sobre a igreja mais hoje em dia. Já que é uma regra, nós deveríamos ver as línguas repartidas como de fogo, um vento impetuoso, um estrondo, ou seja... Um vento veemente impetuoso, aquela coisa, né? Exatamente. E depois... Veemente impetuoso, um estrondo, as línguas repartidas como de fogo, já que, para que eu seja batizado com o Espírito Santo de Deus, eu preciso falar em línguas, então todos os outros, o outro conjunto de coisas que aconteceram em Atos capítulo 2 deve acontecer também. Pronto. E outra, exatamente. No momento que o crente é batizado com o Espírito Santo, cada um tem uma experiência diferente, não precisa ser somente essa. É verdade. Outro detalhe, Auricélio, agora esse aqui é o mais forte que eu acho, preste atenção. Eles dizem, eu já conversei com crente pentecostal, inclusive irmão que dá escola dominical nas igrejas assembleianas, diz para mim que eles seguem essa regra, o batismo com o Espírito Santo tem que seguir esse modelo. Ou seja, o Auricélio só é batizado com o Espírito Santo se esse acontecimento aqui de Atos dos Apóstolos acontecer na vida dele. Qual acontecimento? No verso 4.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Pronto. Então isso aqui é o ponto mais forte, Auricélio. Por quê? Vamos ver que línguas foram essas que os discípulos falaram naquele dia, certo? Verso 5. E em Jerusalém estava habitando judeus, como eu já falei, né? Varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo: pois que? Não são esses galileus, todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um de nós na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí vai dizer o nome das nações ali: partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto ao Cirene, forasteiros romanos, tanto judeu como prosélitos. Prosélito, eu já disse que são não judeus convertidos à religião judaica. Cretenses, árabes, todos os termos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto, cheios de vinho, esses homens estão aí embriagados. Então preste bem atenção, olha, isso é muito forte, o que nós vamos mostrar aqui agora, tá? O texto está mostrando que de fato eles falaram em outras línguas. Mas em que outras línguas, Alice, eles estão falando aqui? Pastor, eu vou responder a sua pergunta fazendo tipo assim um teatro. Vamos aqui fazer aqui, nós estamos nós dois aqui, estamos orando. Certo. E ao redor, aqui tem, trazendo para o dia de hoje, tem francês, tem judeu, tem alemão, tem inglês, tem gente de todas as nações. Italiano, uruguaio, paraguaio. Exatamente. Faz de conta que nós estamos aqui, nós somos a igreja, estamos orando, né? Exatamente. Aí ali tem uruguaio, paraguaio, norte-americano, inglês, francês, enfim. E a gente está orando e acontece esse evento. Línguas repartidas como de fogo, um vento veemente, impetuoso acontece e o lugar treme, e a partir daí nós passamos a falar em outras línguas, só que não as línguas neopentecostais que nós temos ouvido aí na atualidade. Línguas estranhas. Línguas estranhas, exatamente, mas idiomas terrenos, idiomas do planeta Terra, idiomas daqui. O texto é muito claro em dizer, irmão, que eles falavam na língua das nações que estavam ali. Tinha partos, medos, elamitas, povo da Mesopotâmia, Capadócia, Frígia, Bitínia. Cada um tinha a sua língua nativa. Era como o Mauricélio está colocando aqui, era como nos dias de hoje. O inglês, o francês, o italiano, o americano, o búlgaro, o alemão. Cada um tinha a sua língua nativa. E os apóstolos começaram a falar na língua. Um começou a falar italiano, o outro começou a falar inglês, o outro começou a falar francês, o outro começou a falar alemão, enfim. Então foi isso que aconteceu. Inclusive, Auricélio, algumas pessoas também dizem que não, né, que ali, alguns teólogos dizem que ali não, eles não estavam falando outras línguas, o povo que entendeu na língua deles. Mas o texto é muito claro em dizer que eles, no verso número 4, né, começaram a falar, o verso 4, ó, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Então não era o povo, as pessoas que estavam ali, que estavam entendendo pela operação do Espírito Santo na língua deles, não, eram os próprios discípulos de Cristo que estavam falando nas línguas das nações. Então preste bem atenção, eles estavam falando, o texto é claro, verso 4, eles estavam falando na língua dos povos, na língua das nações. É como se eu começasse aqui agora a falar inglês, o irmão que é inglês começasse a me ouvir. Poxa vida, mas o pastor Jardel não é português, como é que eu estou entendendo ele falar inglês? Poxa vida, mas o Auricélio não é português, não é brasileiro, aliás, português. O Auricélio não é brasileiro, como é que eu estou entendendo ele falar em búlgaro, né? Então quer dizer, era isso que estava acontecendo. O Espírito Santo operou na vida dos discípulos, e os discípulos começaram a falar em línguas de outras nações, conforme ele diz, o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Falaram língua de outras nações sem ter feito curso, sem ter feito curso de língua, né? Mas começaram a falar. Então foi exatamente isso que aconteceu aqui. Assim, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que ali estão falando?
E como os ouvimos, verso 8, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Pronto. Não que eles, quem estava ouvindo pela operação do Espírito Santo. O Espírito Santo não estava operando, não era nos povos que estavam ali, para eles entenderem. O texto é claro em dizer que o Espírito Santo estava operando nos apóstolos, e eles quem estavam falando essas línguas de outras nações. Exatamente. Então, Auricélio, então é isso. Olha, então o que é que acontece? Se o batismo que a Assembleia de Deus prega, que as igrejas pentecostais e neopentecostais pregam, que o batismo do Espírito Santo tem que seguir essa regra aqui, que o irmão tem que falar em língua estranha, tem que falar em língua, porque a descida do Espírito Santo em Pentecoste, os irmãos falaram língua. Então, se o batismo com o Espírito Santo é evidenciado com o irmão falar língua, então tem que ser em língua de outras nações. Tem que ser em língua de outras nações. Porque se eles insistem em dizer, eu digo isso porque eu conheço um pouco da teologia assembleiana, pentecostal e neopentecostal. Então, eles insistem em dizer que todo crente para falar língua tem que seguir obrigatoriamente esse modelo. Aliás, batizar com o Espírito Santo tem que seguir obrigatoriamente esse modelo. Então, crente batizado com o Espírito Santo, a evidência seria falar língua de outras nações, e não línguas estranhas, mas língua de outras nações, porque foi isso que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Então, se nós olharmos por esse lado, ninguém é batizado com o Espírito Santo. Eu não conheço nenhum crente até hoje que, na atualidade, que recebeu o batismo do Espírito Santo falando língua de outra nação sem ter estudado ela. Você conhece alguém? Porque a língua que as pessoas têm falado nas igrejas não é essas línguas que os apóstolos falaram aqui. As línguas que o pessoal tem falado nas igrejas é as línguas estranhas que estão em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Tá? Nós não estamos aqui dizendo que as línguas estranhas não existem. Existe sim. Não estamos aqui falando que não existe esse dom de línguas estranhas, em que o homem fala mistério entre ele e Deus. Existe sim, nós vamos já mostrar aqui nas escrituras, tá? Mas nós estamos entrando aqui, tentando mostrar para vocês que a igreja pentecostal e neopentecostal insistem em dizer que a evidência do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, como eles colocam isso, sabe, uma coisa tão distorcida que eles colocam com o Espírito Santo, no Espírito Santo, né? Então assim, é isso que está acontecendo, certo? Eles estão falando línguas de outras nações, Então, se é para seguir essa regra, um crente batizado com o Espírito Santo, ele tem que ter falado língua de outra nação. Você falou língua de outra nação? Você falou inglês, ou francês, ou italiano? Não, pastor, não falei. Então você não foi batizado com o Espírito Santo, porque o texto está dizendo que o batismo com o Espírito Santo tem que falar língua de outra nação. Isso eu digo no entendimento dos pentecostais e neopentecostais. Mas no nosso entendimento bíblico, no que as escrituras falam, o batismo com o Espírito Santo não é evidenciado com a manifestação do dom de línguas, tá? Foi evidenciado sim, aqui em Atos dos Apóstolos 2, foi evidenciado sim, certo? Mas não obrigatoriamente o batismo com o Espírito Santo tem que ser manifestado ou caracterizado, expressado com o dom de línguas, certo? Nós vemos outras passagens também, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando Pedro foi pregar para ele, Pedro estava pregando para ele, ali imediatamente eles já receberam o Espírito Santo, já começaram a falar línguas, né? E existe essa passagem também, tá? Mas nós vemos também outras passagens, onde pessoas foram cheias do Espírito Santo, que as escrituras não relatam, que eles falaram línguas. Por exemplo, o eunuco que Pedro pregou para ele, que Filipe pregou para ele, a Bíblia não fala que ele falou línguas. O apóstolo Paulo também, quando se converteu, a Bíblia também não fala que ele falou línguas, tá? Então entenda bem isso. O batismo com o Espírito Santo não é evidenciado pelo falar língua, porque se fosse para seguir essa regra, a língua a ser falada no batismo com o Espírito Santo, obrigatoriamente tinha que ser língua de outras nações. Então é uma doutrina equivocada, tá? É uma doutrina equivocada. Agora, o que seria então a manifestação ou a característica de um crente batizado com o Espírito Santo? Qual seria essa característica de um crente batizado com
o Espírito Santo, certo? Uma das primeiras características mesmo, tá certo? Ou podia ser outra palavra aí, tem outra palavra que cabe bem? Manifestação, né? Evidência, uma das principais evidências de uma pessoa batizada com o Espírito Santo, tá? Uma das principais, se não for a principal, tá? Mas uma das principais características de uma pessoa batizada com o Espírito Santo é essa aqui, João 16, Evangelho de João capítulo 16, no versículo número 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Pronto. Então o que é que Jesus está falando aqui para os seus discípulos? Que quando o Espírito Santo vier na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que tem o Espírito Santo, com ou no Espírito Santo, o Espírito guia essa pessoa em toda a verdade. E Jesus se refere aqui, Auricelio, a doutrina que ele pregou, a verdade que ele se refere é a doutrina que ele ensinou. Então me diga o seguinte: como é que o camarada está batizado com o Espírito Santo e pregando heresia? Como é que o camarada está batizado com o Espírito Santo pregando que o dízimo é obrigatório? Como é que o camarada está batizado com o Espírito Santo e pregando que o devorador é demônio? Como é que o camarada está batizado com o Espírito Santo e pregando que Deus aceita, que não tem problema, Deus aceita o segundo casamento? Como é que o camarada está batizado com o Espírito Santo e vive aí, é ganancioso, é cobiçoso, vende os dons do Espírito Santo, vende os dons de Deus, faz da obra de Deus uma fonte de lucro? Como é que o camarada está cheio, está batizado com o Espírito Santo e distorce a palavra de Deus, distorce a doutrina do Evangelho, prega a teologia da prosperidade e faz apelações para atrair pessoas, promove shows em nome de Cristo? Me diga como é que um povo desse está batizado com o Espírito Santo e Mauricélio, se ele sequer conhece a verdade, meu irmão? Como é que pode? Vos guiará por toda a verdade. E eles infelizmente estão guiando a igreja por toda a mentira, por todo engano, por tudo aquilo que é próprio do diabo. Pega a águazinha para mim aqui, por favor. Então, exatamente, então você está vendo isso, irmão. Ele tem que nos guiar em toda a verdade, é o Espírito da verdade. Não tem como ser batizado com o Espírito Santo, irmão, e pregar heresia. Não tem como ser batizado com o Espírito Santo, meu irmão, e seguir heresia. Como é que os crentes de hoje estão tudo batizados com o Espírito Santo e seguindo heresia? Como é que os crentes de hoje estão tudo batizados com o Espírito Santo? Não, eu vou dar o meu dízimo, não, o devorador vai devorar a minha casa, eu vou dar o meu dízimo, não vou estar roubando a Deus, eu vou para o inferno. Como é que o camarada está batizado com o Espírito Santo, está dentro de show gospel, pulando? Como é que esses cantores, esses pastores estão batizados com o Espírito Santo e estão transformando os dons de Deus em mercadoria, em objeto de venda? Se tivesse o Espírito Santo, meu irmão, ele sabia que isso era pecado, era iniquidade e que isso vai prejudicar a salvação deles. Se tivesse o Espírito Santo, eles saberiam disso. Porque o Espírito nos guia em toda a verdade, não é isso, Alessandro? Exatamente, pastor. Pastor, nós vemos aqui também uma outra evidência importantíssimo, meus amados. Nós sabemos, a maior evidência de que alguém está cheio do Espírito Santo. Não é eu chegar aqui, pastor Jardel, e falar em línguas estranhas, não é eu chegar aqui e bolar pelo chão, não é eu chegar aqui e entregar recado, profetada, é isso que eu te digo, é isso que o Senhor manda te dizer. A maior evidência está em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 16. Acompanhe comigo, você que tem Bíblia. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura já é de vosso querer. Mas sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Ou seja, essas são as obras da carne. Primeiro eu vou ler as obras do Espírito, que está mais lá na frente, para mostrar as evidências de que alguém está cheio do Espírito. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pronto. Não adianta, pastor, eu chegar aqui, pastor, é isso que o Senhor manda te dizer, chegar aqui e falar em línguas, passar o culto inteiro falando em línguas, como se o batismo com o Espírito Santo fosse evidenciado pelos dons. Não são pelos dons, são pelos frutos. Pelos frutos. Então você vê aí, ó, os frutos do Espírito
é o que manifesta que de fato o Espírito de Deus está na minha vida. Se o Espírito de Deus está na minha vida, Auricelio, então eu tenho que manifestar os frutos dele. Exatamente. Faça de conta que eu sou um pé de manga e o Auricelio é um pé de goiaba. Não, o Auricelio é mais alto do que eu, acho que ele é um pé de eucalipto, né? Mas faz de conta que eu sou um pé de manga e o Auricelio é um pé de goiaba. É para mim estar produzindo o quê? Manga. E é para o Auricelio estar produzindo o quê? Goiaba. Goiaba. Por quê? Porque os frutos da mangueira é a manga. O fruto da goiabeira é a goiaba. Então, se eu tenho o Espírito Santo, se eu sou batizado com o Espírito Santo, eu tenho isso que o Auricelio leu aqui agora, em Gálatas capítulo 5, no verso 22. Os frutos do Espírito, o amor. Alegria. O amor, irmão, que está ligado à caridade, a boas obras, a ajudar, a estender a mão. Mas a igreja que nós estamos vendo hoje, Auricelio, é um povo ganancioso. É um povo que não abre mão de nada para ajudar ninguém. São pessoas que estão juntando cada vez mais, querendo ficar rica, e não tem amor, não tem caridade por ninguém. Ele fala aqui também, inclusive pastores, né, que vivem ostentando aí Land Rover, carro de luxo, mansões, móveis projetados, e não faz nada por ninguém, meu irmão. Então não tem o Espírito Santo, porque se tivesse, ele tinha amor com caridade para ajudar as pessoas. Exatamente, pastor. Inclusive acabei de saber há poucos dias, um pastor que eu conheço, ele anda numa Amarok gigantesca, um carrão de mais de 100 mil reais, e um irmãozinho chegou lá em cima do púlpito, lá da igreja dele, contou o testemunho, dizendo que precisava de remédio, precisava daquilo, e ele anda numa cadeira de rodas, e precisando disso, daquilo outro. E o pastor disse, amém, vai em paz. Não fez nada por ele, Não fez nada por ele. Um pastor rico, tem dinheiro, poderia ajudar. Cadê o amor? Cadê os frutos? Cadê o fruto do Espírito Santo? Outro fruto também, irmão, que ele mostra aqui, é a alegria, né? O amor, a alegria. A alegria, irmão Gilmar, de quem tem o Espírito Santo, que ele fala aqui, não é a alegria das coisas do mundo. Né? Você pode estar passando dificuldade, estar passando luta, mas há um gozo na sua alma. Há um contentamento, um regozijo, independente da situação que você está passando. Todo mundo passa luta, todo mundo passa adversidade, passa problema, privações, necessidade. Mas o crente que tem o Espírito Santo, que é baseado com o Espírito Santo, ele tem o gozo, mesmo passando luta, dificuldade, mas há um gozo na alma dele, porque ele sabe o que Deus tem guardado para ele, e não está relacionado a coisas terrenas, mas a mansões eternas. É esse gozo guardado no coração do crente. Glória a Deus. Que ele fala aqui é paz. É a paz, glória a Deus. Ele tem paz. Ele tem paz no seu coração, tem paz na sua alma. Ele pode estar passando pelas piores tormentas, mas ele está em paz, porque ele sabe que Deus está com ele, que Deus anda com ele, o Espírito Santo dá aquele consolo, né? Aquele conforto. É interessante, pastor, se a gente for olhar no dicionário o significado de paz. Paz significa dizer ausência de guerra, mas isso é a paz para o mundo. A paz com Cristo, meu querido, é a paz em meio à guerra. É a paz. O pastor Jardel chega para mim, me dá uma notícia ruim, eu ficar em paz. Pela fé que eu tenho em Deus, eu vou ficar em paz e saber que vai dar tudo certo. Inclusive ele chama o Espírito Santo também de Paracleto, né? Parácleto, que é consolador, né? Glória a Deus, exatamente. Consolador. Exatamente. Então essa paz está ligada a consolo, né, Auricelio? Exatamente. Conforto, consolo, exatamente. Né? E mesmo em meio à guerra. É interessante. Mesmo em meio à guerra. É interessante que o mesmo Jesus que disse que veio dar paz para a igreja é o mesmo Jesus que disse que a igreja ia passar por tribulação. Como é que pode isso, pastor? Exatamente. João 14, 27. Eu vos deixo a minha paz, né? Jesus garantiu. A minha paz eu vos dou, não o lado como o mundo dá. Exatamente. Então, preste minha atenção. Então, outra coisa, a evidência de um crente cheio do Espírito Santo, a longanimidade. É aquela pessoa que ela sabe suportar, ela é paciente, ela é longânima, ela não age no impulso, ela não age ali no momento para resolver as coisas, não, ela é longânima, ela sabe suportar, ela sabe aguentar, ela sabe tolerar, ela sabe relevar, né? Então essa é a manifestação de fato de uma longanimidade pessoa. Significa, dizendo melhor a palavra longanimidade, seria dizer aquele que tem um ânimo longo. Ou seja, não tem um pavio curto, né? Exatamente. A benignidade também, ou seja, uma pessoa que tem um coração voltado a fazer o bem. A benignidade e a bondade está parecida uma com a outra. Porque a benignidade, irmão, está ligado ao quê? Ao sentimento. Por exemplo, eu falo para o Auricelio, abraço ele, mas o meu coração deseja o mal dele. Isso é a malignidade. Mas a benignidade não, meu coração de fato deseja o bem do Auricelio, né? E a bondade já está ligado já às boas obras, às práticas de boas obras, né? A atitude, a ação. A benignidade é o meu sentimento que eu tenho para com este, né? De que ele fique bem, de que tudo se resolva, de que tudo caminhe bem para ele. E a bondade é no momento em que eu tomo atitude, né? Ajo com mansidão, com bondade, com boas obras, me doendo da dor da pessoa, me doendo da fraqueza da pessoa, procurando assistir alguém de acordo com a minha condição, dentro da necessidade dele. A outra
é a fidelidade, né? A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é fiel. Ela é fiel a Deus. É fiel a Deus, é fiel nos seus relacionamentos, é fiel nos contratos, nos negócios. Enfim, é uma pessoa fiel. Fiel mesmo que ninguém esteja vendo. É manso, né? É uma pessoa mansa. Uma pessoa que é calma, é tranquila, é manso, né? Que não é aquela pessoa agressiva, violenta. Um exemplo de mansidão que eu sempre costumo citar, se você for lá para o Números, se não me engano, capítulo 6, vai dizer que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. É verdade. Preste atenção, a mansidade dele era comprovada pelo lugar onde ele estava, o que ele estava fazendo. Ele estava, pastor Jardel, lidando com um povo teimoso. Ele estava lidando com um povo ali que não tinha reverência a Deus, mesmo depois de ter visto tantos milagres, as 10 pragas que Deus mandou no Egito para libertar eles de lá. Mesmo assim, Moisés foi manso, meio aquele povo ele teimoso. Ele fala do domínio próprio, né? Domínio próprio é a pessoa que se autodomina. A pessoa que, por exemplo, sabe aquela pessoa que é viciada no WhatsApp, no Facebook, em qualquer coisa, futebol. O domínio próprio, irmão, fala de uma pessoa que é livre de vícios, que ela não é dominada por nada, não é dominada por absolutamente nada, ela mesma se domina a si mesma, tá? Não é dominada em telefone, não é dominada em internet, não é dominada em futebol, nem em xadrez, nem em dama, nem em cigarro, nem em bebida, nada domina ele, nada. Ele tem um domínio próprio, ele se autodomina, domina palavras, domina ações, domina atitude, domina olhares, domina até os seus próprios pensamentos. Então, essa é uma característica de alguém que tem o Espírito Santo. Exatamente, e um dos grandes vícios do momento, pastor, é o vício da internet. A humanidade inteira está tomada pelo vício da internet. Você quer saber se você tem domínio próprio? Passe um dia sem mexer no seu WhatsApp. É uma prova se você tem domínio próprio. Então, isso aqui, preste bem atenção. Agora vamos fazer de conta aqui uma coisa. O Auricélio chega aqui falando língua, aquela coisa toda, e sapateando e rodando, né? E não tem amor, não tem mansidão, não tem a alegria, não tem a paz, não tem a longanimidade, não tem a bondade, não tem o domínio próprio, tá? E de repente eu chego, não falo língua, mas tenho tudo isso aqui que o texto está falando. Quem dos dois é batizado com o Espírito Santo? Porque tem muita gente falando língua, irmão, imitando. Então a evidência do batismo do Espírito Santo, irmão, não é falar em língua, é os frutos que a pessoa manifesta por ter o Espírito Santo em si. Jesus chegou a dizer, Auricélio, em Mateus capítulo 13, ali nas parábolas que ele dá a respeito do reino de Deus, que o reino de Deus é como um fermento plantado com 3 medidas de farinha, que inevitavelmente uma massa com farinha, com fermento dentro, ela vai levedar. Então ele diz que inevitavelmente alguém que tem um Espírito Santo dentro de si, o reino de Deus dentro de si, ele se manifesta, não tem como ficar escondido, não tem como ficar em oculto. Então da mesma forma, então você vê hoje, irmão, gente falando língua, gente dizendo que está batizado com o Espírito Santo, tem intrigado, tem inveja dos outros, não tem amor por ninguém, não tem bondade com ninguém, não tem benignidade com ninguém, não tem longanimidade, não tem paciência, não tem temperança, não tem domínio próprio, não tem nada disso. Então, meu irmão, ele não é batizado com o Espírito Santo. Ele pode falar a língua o tanto que ele quiser, ele não é batizado com o Espírito Santo, obrigatoriamente. Agora isso aqui sim, inevitavelmente, um crente batizado com o Espírito Santo, ele deve ter esses frutos. Outra coisa também, Auricélio, não se deter muito num ponto apenas, outra coisa também que o Espírito Santo, que é uma evidência de uma pessoa batizada com o Espírito Santo, que também é muito forte, né? Isso que a gente está mostrando aqui hoje, pelo Espírito de Cristo, João 16, verso 8, né? E quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então entenda, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é convencido dos seus pecados. Ele é convencido dos seus pecados. Quando ele peca, ele sabe que pecou, ele sabe o que é pecado, ele não tem dúvida quando ele faz uma coisa errada, ele sabe. Quando ele peca, ele tem consciência dos seus pecados, ele se entristece pelos seus pecados, ele se angustia pelos seus pecados. Auricélio, não tem como um crente cheio do Espírito Santo pecar e não sentir nada. Todo crente batizado com o Espírito Santo, ele peca, todo mundo peca, todo crente peca. Paulo pecou, Paulo pecava, Pedro pecava, todos esses homens de Deus pecavam. Não digo pecado depravado, essas coisas, né? Não escorregões, né? Pensamento às vezes, uma palavra mal colocada, mesmo estando cheio do Espírito Santo, acabava pecando, inevitavelmente, por causa desse corpo. Agora outra coisa é viver na prática do pecado, né?
Uma coisa é em dado momento, eu tenho o Espírito Santo, sou baseado com o Espírito Santo, sou uma pessoa mansa, longânima, mas em dado momento eu acabo me irritando ali, isso acontece raramente. Com Moisés aconteceu. Moisés, o homem mais manso da terra, e tinha o Espírito Santo de Deus, teve um momento que ele se irritou. Exatamente. E ao invés de ele falar com a pedra, ele bateu, né? E ali Deus, né, repreendeu Exatamente. ele, né, disciplinou ele. Então assim, mas sabe, o crente cheio do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, ele é convencido do pecado. Ele não peca e fica pecando e achando bom, ele se angustia, ele se entristece, tá? Outra coisa também, ele é convencido da justiça também e do juízo de Deus. Ele é convencido de tudo isso. Ele é uma pessoa justa e é convencido de que Deus é justo. E ele é convencido também do juízo de Deus, de que Deus vai derramar um juízo, que Deus tem o seu juízo a derramar sobre a terra, que o juízo de Deus está sobre a cabeça do ser humano e que nós estamos livres do juízo condenatório por causa da graça de Deus. Enfim, ele tem toda essa consciência dessas coisas, tá? Outra evidência, Auricelli, que eu acho, essa aqui é muito, muito forte também, muito. Agora essa aqui é muito pessoal, é uma evidência pessoal essa aqui. Os frutos do Espírito, a manifestação dos frutos do Espírito Santo, num crente baseado com o Espírito Santo, é uma manifestação que as próprias pessoas veem isso, né? As pessoas em sua volta, elas percebem isso. Agora tem aqui, uma evidência do Espírito Santo, que essa aqui é um teste de prova para nós mesmos. Essa aqui só quem sabe somos nós. Está em 1 Timóteo, 1 Coríntios, aliás, no capítulo número 2, quando ele diz assim, ó, verso 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, que o homem nunca imaginou, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então preste bem atenção, ele está falando aqui de algo que o olho do homem nunca tinha visto, nunca viu, que o ouvido do homem nunca tinha ouvido falar, e que o coração do homem nunca havia imaginado. E são as coisas que Deus preparou para aqueles que amam a Deus. Agora presta atenção no verso 10: mas Deus nos revelou essas coisas que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu e que o homem nunca imaginou. Deus nos revelou todas essas coisas, no verso 10, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Preste atenção. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então entende o seguinte: o que esse texto está falando? Que o crente batizado com o Espírito Santo, uma evidência que isso só ele sabe Deus, isso é uma coisa que ele sabe, é uma coisa que está dentro dele, é que ele tem dentro de si a revelação viva, ele tem dentro de si a revelação viva. A revelação para ele é real, é palpável, é real como qualquer outra coisa que está em sua volta. A revelação das coisas eternas, da cidade celestial, daquilo que Deus preparou para nós. Então ele diz aqui: Deus nos revelou pelo seu Espírito. E ele diz: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado por Deus. Então o crente cheio do Espírito Santo, Auricelli, ele tem convicção absoluta da cidade celestial. Ele tem convicção absoluta das mansões eternas, das ruas de ouro, dos portões de pérola, de que ele vai habitar com Cristo. Não é um pensamento, não é aquela coisa, irmão, Jesus vai voltar, amém, glória a Deus. Não, ele tem certeza, ele tem convicção, isso arde no coração dele, isso queima no coração dele, isso é real, meu irmão, é real. Ele tem essa revelação. Foi essa revelação, Auricelli, foi esse entendimento que levou os apóstolos a morrer.
que levou os apóstolos, a igreja primitiva, a suportar a arena do Coliseu, os leões, os touros, os cachorros que mordiam, a serem queimados naqueles postes, amarrados, queimados vivos, e não negar a Jesus. Era essa confiança, essa certeza. Ele sabia, tinha certeza de que no momento que eles partissem daqui, eles entrariam no paraíso, para descansar, para esperar o tempo da ressurreição e do arrebatamento, para receber a sua herança. Eles tinham certeza absoluta, convicção absoluta disso, irmão. Eles tinham certeza, eles tinham convicção. Então o crente batizado com o Espírito Santo, ele tem a certeza. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção? Se você tem a certeza, então você deseja isso, você almeja isso, isso queima no teu coração, isso arde no teu coração. Agora me diga, Auricélio, por que os pastores não pregam isso hoje? Por que os pastores não pregam o reino de Deus, não pregam as mansões eternas, não pregam a cidade celestial, a volta de Cristo? Por quê? Porque não está no coração deles, porque não tem o Espírito Santo, meu irmão. Eles não têm o Espírito Santo, por isso eles não pregam. A igreja de hoje, irmão, a maioria dos cristãos hoje, aqui no Brasil, evangélico, católico, meu irmão, não estão nem aí para a vinda de Cristo, não estão nem aí para as ruas de ouro, para a cidade celestial. Está todo mundo aí, muitos gananciosos, correndo para um lado para o outro, cada vez mais querendo ficar rico. Não há desejo da volta de Cristo, não há desejo das mansões eternas, não há desejo da cidade celestial, irmão. É um povo seco, vazio da presença do Espírito Santo. É um povo vazio e seco da presença do Espírito Santo. Exatamente, pastor, e que nem o senhor falou aí, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é nascido do Espírito, aquele que realmente foi batizado com o Espírito Santo de Deus, ele almeja as glórias celestiais, a mansão celestial, ele almeja a vida eterna, está com Cristo para sempre. Meu querido, pergunto a você que nos ouve aí pela Web Rádio Missão de Fé, você que está nos vendo aqui pelo YouTube, o que é que você tem pensado? O que é que você tem almejado? É a mansão celestial ou é o carro próprio? Me diga uma coisa, o que é que você tem almejado? Que seja errado, não que seja errado. O irmão ter o carro próprio. Exatamente, mas não é errado isso. Mas claro. se é isso que está em primeiro lugar na sua vida, o carro próprio, a casa própria, o que é que arde no seu coração? As glórias, a ostentação de bens. Se é isso que está em primeiro lugar na sua vida, me perdoe, você não é batizado no Espírito Santo. Mais uma coisa, ele vai dizer que... Tanto quiser falar, mas você exatamente, não é. 1 João capítulo de número 2, verso 27 ao 29 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tende necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não vos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Exatamente. Voltando sempre para o ponto lá dos frutos do Espírito Santo. Exatamente. E saber que a unção de Deus, você que é batizado no Espírito Santo, o próprio Deus te ensina. O próprio Deus te encaminha pelo caminho da verdade. Eu acho que a melhor coisa, né, é olhar para a vida dos apóstolos, como eles viveram. Né? Se olha para a vida dos pastores de hoje, inclusive hoje eu até passei uma vergonha já, eu estava falando para o Gilmar e o Auricélio, né, que a gente está tentando alugar uma casa mais próxima aqui da igreja, para mim e para minha família. Meu irmão, a mulher disse para mim hoje, no telefone, a dona da casa, disse: pastor, a minha irmã, quando eu soube que eu ia alugar para um pastor, ela disse: não alugue para esse pastor, que você vai ter prejuízo. E ela me explicou por quê, porque essa irmã dela já alugou casa para outros pastores e evangélicos, e foi só decepção. E ela disse para mim: pastor, tire de nós essa imagem que nós temos dos evangélicos, que é uma imagem totalmente negativa. E esses homens estão por aí falando língua em algum lugar, né? Estão por aí falando em algum lugar, profetizando em algum lugar. Mas enfim, então a melhor coisa, irmão, é nós olharmos para a vida dos apóstolos, para a vida da igreja primitiva. Aquele povo de fato era cheio do Espírito Santo. Eles tinham batizados com o Espírito Santo. E olha como é que era a vida daquele povo. Nós vamos já entrar nisso aqui, tá? Vamos já entrar nisso aqui, porque tudo que nós estamos falando aqui, a palavra de Deus diz que quem realmente tem o Espírito Santo tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito, tem que se tornar uma nova criatura. Não tem como eu ser batizado com o Espírito Santo e continuar sendo a mesma pessoa, o mesmo ganancioso, o mesmo cobiçoso, que antes eu ia na macumba para ficar rico, não, agora eu faço campanha na igreja para ficar rico. Então,
recebeu o Espírito Santo e continua mesmo ganancioso, não mudou nada. Quando um crente, de fato, a pessoa é batizado com o Espírito Santo, ele tem um novo nascimento. Acontece na vida dele esse novo nascimento, né? Mas, como eu estava falando, a melhor coisa, Auricélio, é a gente olhar para a igreja dos apóstolos. Naquela igreja, que de fato os irmãos ali eram cheios do Espírito Santo, está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, no verso número 29, eles estão aqui acabando de orar, né? Estão fazendo uma oração a Deus. E no verso 30, no verso número 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, outra manifestação importante, evidência importante de quem de fato é batizado com o Espírito Santo, é que ele anuncia a palavra de Deus com ousadia. Ele não anuncia ideias, ele não anuncia filosofias próprias, não anuncia os achismos próprios, ele anuncia a palavra de Deus, a doutrina de Deus. E você vê, quando os apóstolos anunciavam a doutrina de Deus, a palavra de Deus, eles eram perseguidos, eram ameaçados, eram presos, eram apedrejados muitas vezes, chicoteados, apanhavam de vara, passavam necessidades para poder pregar a palavra do Senhor, perdiam amigos, perdiam a simpatia das pessoas, contraíam inimigos por pregar a palavra, tá? Não era aquela palavra de agradar pessoas e atrair multidões, era a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro. Então, um crente cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra de Deus com ousadia. Outra coisa, no verso 32, uma igreja cheia do Espírito Santo, Auricélio, diz que era um coração e a alma da multidão dos que cria. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Uma evidência muito forte, Auricélio, de uma igreja cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, é que tudo que os irmãos possuem é para servir os outros. Como a gente disse, não é errado o irmão possuir um carro, não é errado o irmão ter a sua casa própria, não é errado o irmão possuir a sua moto, enfim, não é errado, tá? Mas tudo lhes era comum. Ou seja, a moto do irmão servia para os outros irmãos também na sua necessidade. O carro do irmão, um irmão cheio do Espírito Santo, o carro dele serve para ajudar outros irmãos na necessidade, né? Enfim, todas as coisas que um crente cheio do Espírito Santo possui, ele possui para servir a igreja, para servir os demais irmãos. Todas as coisas são comuns. Era uma igreja que não era egoísta, né, pastor? Eu já não vi, é egoísmo. Eu já vi até casos de o irmão coloca um adesivo no carro assim, a serviço do Rei Jesus, e não dá uma carona para nenhum irmão. Não dá uma carona para nenhum crente, né? A serviço do Rei Jesus. Aí o irmão foi pedir a carona e disse, não, rapaz, aqui está a serviço de Jesus, só pode levar Jesus, né? Aí não pode levar mais ninguém. Olha só. Aí ele diz aqui, ó, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela dá testemunho com poder, com vida. As palavras, a pregação, a palavra de um crente cheio do Espírito Santo, ela tem vida, ela tem poder, ela manifesta o poder de Deus para a vida das pessoas. E no verso 34, interessante isso, ó, não havia, pois, entre eles necessitados, haviam pobres, mas não necessitados. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foi vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Olha aqui, Auricélio, o que o texto está falando? Um crente batizado com o Espírito Santo, meu irmão, ele não está preocupado em acumular riqueza, muito pelo contrário, ele é desapegado. O texto mostra aqui, Auricélio, desapego às coisas materiais. Aquele povo era capaz de vender o que tinha só para colocar os pés dos apóstolos, porque os apóstolos sabiam o que a obra precisava, eles traziam os pés dos apóstolos e ali os apóstolos direcionavam para aquilo que era necessário. Então, um crente cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele também é desapegado dos bens materiais ao ponto de ter visão para ajudar, para trazer os recursos, né? Para ajudar a obra missionária, para ajudar a igreja, os irmãos necessitados. Ele traz aos pés dos apóstolos, os apóstolos lá direcionam de acordo com aquilo que é necessário, né? Que é necessário. Os dirigentes da igreja que eram os apóstolos, né? Agora, o que acontece hoje em dia, Auricélio? Esse povo que diz que está aí batizado com o Espírito Santo, para trazer R$1 para a igreja, o pastor tem que prometer que ele vai receber 2. Irmão, bote R$1 aqui dentro desse envelope, Deus vai lhe dar R$10.
Irmão, bote R$1.000 aqui que Deus vai te dar 10 mil. Bote R$100, Deus vai te dar 1.000. Então esse povo que diz que está cheio do Espírito Santo, baseado com o Espírito Santo, só traz dinheiro para ajudar a obra, né? Não é por amor. Você vê que eles trazem por amor, né? Mas não, traz pela proposta de receber muito mais, né? Assim, a igreja da atualidade, eles pregam uma multiplicação. A igreja da Bíblia prega uma divisão, né? A divisão, boa. Muito bom. Você vê aqui, esses irmãos de fato, esses irmãos aqui, irmãos, eles pegavam dos seus bens e ajudavam. Então a igreja é cheia do Espírito Santo. Um crente, como é que você diz, meu filho, que você é baseado com o Espírito Santo, tu é um ganancioso? Está aí falando língua, está aí falando mistério, rodando dentro da igreja, rodopiando dentro da igreja. Eu não vi em nenhum momento aqui que foram cheios do Espírito Santo e começaram a sapatear, não é isso? Foram cheios do Espírito Santo e começaram a rolar pelo chão. Não. Foram cheios do Espírito Santo e não eram apegados aos bens. Os seus bens que eles tinham era para ajudar os demais irmãos da igreja, né? Então o que é que nós vemos hoje, Alicerce? Crentes pentecostais, neopentecostais que distorcem essa doutrina do batismo com o Espírito Santo, que falou língua, pronto, está batizado, né? E vivem uma vida totalmente contrária a isso aqui. São pessoas totalmente gananciosas, egoístas. Tem crente aí acompanhando a gente que diz que está cheio do Espírito Santo, baseado com o Espírito Santo, e é um egoísta, é um avarento. Não dá um pão seco um doido para comer, né? Não tem coragem de fazer nada pela obra missionária, não tem coragem de fazer nada por um irmão pobre necessitado, né? O cara que é milionário, Alicerce, que dá R$100 a um pobre, fica se bajulando. Meu filho, você tinha condição de dar uma casa para um pobre, você tem condição de dar um carro para o pobre, você tem condição até de dar um ônibus missionário para a obra, você tem condição, irmão, pelo dinheiro que você tem, abastadamente, você tem condição de sustentar campos missionários, mas a tua avareza não permite, porque você fala língua, mas não é batizado com o Espírito Santo. E essa língua que muitos de vocês falam aí, meu irmão, não passa de carne, de invencionice, de imitação de línguas que vocês ouviram por aí. Não é o batismo com o Espírito Santo. O crente batizado com o Espírito Santo, meu irmão, ele tem que ter essas coisas que a Bíblia mostra. Ele tem que ter essas coisas, tá? Então isso, irmão, olha, é muito importante, porque está cheio de gente aí, achando que tem o Espírito Santo, que é batizado com o Espírito Santo, e desprezando os outros que não falam língua, dizendo que o irmão não tem o Espírito Santo, não é batizado com o Espírito Santo, porque não fala língua, né? Então assim, aí nessa doutrina deles aí, Auricélio, é uma coisa tão confusa, que ele diz assim, não, o irmão tem o Espírito Santo, mas só que ele ainda não é batizado no Espírito Santo. Então se o irmão tem o Espírito Santo, né? Então por que não consagra ele a presbítero? Então por que não consagra ele a pastor? Ele já tem o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo? Tem ou não tem? Aí fica com esse negócio, não, uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser batizado. Não existe essa doutrina na Bíblia. Isso aí, meu irmão, é distorção doutrinária de teólogo pentecostal, e o povo pentecostal e neopentecostal estão com isso na cabeça, enfiado na cabeça, cucado na cabeça, e não consegue entender a verdadeira doutrina. Nós não estamos aqui, talvez tenha gente dizendo, esse pastor Jadel é um crente cru, esse obreiro Auricélio é um crente cru. Nós não somos crente cru, nós cremos em todos os dons do Espírito Santo. Eu creio no dom de língua, eu creio no dom de profecia, eu creio no dom da palavra da sabedoria, do conhecimento, no dom de curar, de operar milagre, no dom de discernir os espíritos, de variedade de língua. Eu creio em todos os dons que as escrituras afirmam dizer, certo? Que a escritura diz que tem. 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar justamente o que você acabou de falar, pastor. São 9 dons. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai dar uma lista de 9 dons. Não é que sejam apenas os 9 dons, ali dá uma lista de 9 dons. Ele dá uma lista que tem 9 dons. Quer dizer, são vários dons. Isso. E por que é que eu só sou batizado no Espírito Santo se eu falar em línguas? Falar língua. Pronto. Quer dizer então que o Auricélio tem um dom da palavra da sabedoria, tem um dom da palavra do conhecimento, mas não fala língua, aí não é batizado com o Espírito Santo? Quer dizer que o Auricélio tem um dom de curar, e põe as mãos sobre os enfermos e a pessoa é curada, mas não fala língua, ele não é batizado com o Espírito Santo? Então, meu irmão, peraí, tem um equívoco nisso aí, um equívoco gravíssimo, muito grave, né? Se nós formos ver 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, ele segue ali uma cronologia. O capítulo 12 ao capítulo 14, ele está falando sobre os dons. No 12, ele lista os 9 que o Espírito Santo distribui para a igreja conforme ele quer. No verso 13 ele vai falar do maior dom, que é o amor. E no verso 14 ele vai falar de 2 dons. Dedica inteiramente ao batismo do Espírito Santo, aliás, ao dom de língua e à profecia. Exatamente. Mas esse assunto aí do dom de língua vai ficar para o sábado que vem. Muito interessante, Tá bom? Não perca. Então nós estamos tentando mostrar para você o seguinte, essa aqui é a primeira parte desse debate.
o batismo com o Espírito Santo. Você viu que não é evidenciado quando se fala língua. Tem muita gente falando língua aí que não tem o Espírito Santo, não é batizado com o Espírito Santo, tá? E tem muita gente que não fala língua e é batizado com o Espírito Santo. Não, mas ele tem que falar pelo menos uma vez, né? Não existe isso, não tem isso, tá? Se fosse para falar língua, baseado em Atos 2, então tinha que ser língua de outras nações, tá? Tinha que ser língua de outras Por nações. sinal, pastor, eu vi até uma reportagem de um jovem que ele havia sido preso por tráfico de drogas, se não me engano, foi por assalto. Tá falando E língua. falando em línguas. Lá no interior tinha um crente lá, um crente pentecostal desviado, um senhor antigo lá na cidade, e ele ia pro bar beber, tomando uma pinga lá no bar, né? E falando língua estranha no bar, né? Segunda-feira, pronto, nós vemos igrejas sendo abertas, aí o pessoal fica todo mundo falando em línguas, entregando recado, como se aquilo fosse sinal de santidade. Domingo agora, pastor, eu estava lá fora, varrendo a frente da igreja, apareceu um senhor bêbado, falou para mim passar a noite bebendo lá na praia. E ele dando recado para mim: ei, varão, Deus está te dizendo isso, Deus está te dizendo aquilo, Deus está te dizendo aquilo outro. Ele morto de bêbado. E dizendo que já foi crente e agora não é mais, se desviou, caiu. Banalizaram, né, irmão? Dando Banalizaram. recado e falando em línguas. É claro que a gente sabe que Deus ele usa até uma jumenta, né, um incrédulo, alguma coisa assim, mas tá banalizado, banalizaram mesmo, Exatamente. sabe? A coisa virou brincadeira, chacota. É muito triste ver, irmão, o que as igrejas neopentecostais e muitas pentecostais que estão aderindo. Tem muita igreja pentecostal que já está quase neopentecostal, né? Não na questão do caicai, mas em muitas outras questões de ofertas, envelope e muitas outras coisas, estão quase igual a algumas igrejas neopentecostais. Então é triste ver, irmão, como o que essas igrejas neopentecostais e muitas pentecostais estão produzindo, né, nas pessoas, na população brasileira. Então assim, a gente fica preocupado com isso. Queremos esclarecer esse assunto aqui, tá? Não existe negócio de crente super-herói, não existe crente melhor do que o outro, tá? Não existe nada disso. Se você não fala língua estranha, tá? Mas você tem essas manifestações aqui, então você tem o Espírito Santo, você é batizado sim com o Espírito Santo, você que conhece a verdade, que segue a verdade, que ama a verdade, que luta pela verdade, que não aceita heresia, você de repente que congregava na igreja herege e saiu de lá porque viu heresia, e isso é sinal que você é batizado com o Espírito Santo, mas você saiu de lá porque viu heresia e está buscando seguir a verdade, está caçando a verdade, procurando a verdade e se firmando nela. Então isso é sinal que você é batizado com o Espírito Santo, mesmo que você não fale língua, né? Quantas pessoas estão falando língua na carne? Mas são muitos, só para dizer que foram batizados com o Espírito Santo, na verdade não foram. Exatamente, geralmente aquele irmãozinho simples, humilde, senta lá no cantinho da igreja, não fala em línguas, sabe, não fica mandando recadinho, mas o irmãozinho, ele ama a família dele, ele paga as contas dele em dia, exatamente, ele dá bom testemunho na sociedade, e todo mundo fala em línguas, quem sabe até um irmãozinho que está falando em línguas chega lá e é arrogante com a mulher, e aí espanca os filhos, e não paga as contas, dá mau testemunho na sociedade. É verdade. Então, meus queridos, olha, a gente vai concluindo hoje o nosso debate, mas eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte, né? A evidência de um batismo com o Espírito Santo não é falar línguas, como os teólogos pentecostais, neopentecostais estão dizendo. Se fosse falar línguas, tinha que falar a língua do jeito de Atos dos Apóstolos capítulo 2, e era a língua de outras nações, e não as línguas espirituais. Nós vamos falar sábado no próximo debate, tá? Então, a evidência do batismo do Espírito Santo são isso que nós colocamos para você. É os frutos do Espírito Santo, é a certeza da salvação, é a certeza das mansões eternas, é o desejo de entrar nas mansões eternas, é o anseio pela vinda de Cristo, pelo arrebatamento da igreja, é o conhecer a verdade e seguir essa verdade. Isso é de fato ser um crente batizado e cheio do Espírito Santo, tá? Então que Deus abençoe a vida de vocês, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.